Olá, colegas! Mais uma aula, mais um encontro aqui dentro da disciplina de enfermagem em clínica médica. Espero que estejam se esforçando, procurando outras informações, para que não fique somente nas informações que eu passo para vocês aqui e que todas as dúvidas que vocês tiverem podem estar recorrendo ao grupo de WhatsApp ou ao canal do YouTube. Ok, pessoal? A partir deste momento nós falaremos sobre o sistema digestório e mais especificamente sobre esses dois temas aí, gastrite e úlcera péptica. São duas manifestações clínicas, né, que acometem principalmente metade da população mundial. De acordo com os levantamentos que eu fiz aqui estudando, eu percebi que no Brasil este acometimento de gastrite e úlceras pépticas elas chegam a uma prevalência de 60% da nossa população. Então vocês podem observar aí que muitos de vocês ou algum familiar, alguma pessoa próxima de vocês pode ter apresentado essas duas manifestações, tanto gastrite quanto úlcera péptica. As duas têm uma causa bem diferentes, porém as manifestações sintomáticas elas são semelhantes. E daí a necessidade da gente detectar, né, qual que é a causa, a principal diferença entre causas desses dois acometimentos. E isso a gente vai estar passando para vocês aqui ao longo da nossa aula. Gastrite e úlceras pépticas são problemas distintos do estômago. Deixa eu pegar um marcador aqui para a gente acompanhar. Distintos do estômago, que envolvem graus diferentes de lesão do epitélio, camada de tecido que recobre a parede interna destes órgãos. Apesar de serem condições diferentes, as causas e os sintomas da gastrite duodenite também pode ser uma duodenite quando isso está relacionado ao intestino, pessoal, mais especificamente ao duodeno, né? E da úlcera péptica são bem semelhantes. É como eu tinha falado anteriormente. A gastrite surge quando esse revestimento fica inflamado, seja por alguma infecção, uso de medicamentos ou por substâncias agressoras, como o cigarro ou o álcool. Aqui vocês podem perceber na imagem, uma imagem ilustrativa aqui. Vocês podem perceber que nessa região central aqui, ó, do estômago, aqui é tudo isso aqui é o estômago, pessoal, tá? Que é o trato superior digestivo, né? Incluindo aqui vem a traqueia, tal, o esôfago, certo? E a partir desse momento inicia-se aqui, né, a anatomia do estômago. Aqui vocês podem perceber em uma imagem ilustrativa, vocês observarão uma imagem mais avermelhada ao centro. Lógico, isso aqui é uma ilustração, né? E aqui nessa imagem nós temos uma ampliação do que seria isso. Vocês podem perceber que esses sulcos avermelhados é o que chamamos aqui da inflamação da mucosa gástrica. Tá? O que é a mucosa gástrica? É a camada interna que reveste o estômago. E aqui nessa imagem ampliada vocês podem perceber que esses pequenos sulcos, essas pequenas ilustrações mais avermelhadas aqui, ó, nada mais é do que tentando nos mostrar inflamações. Certo? Vamos agora para uma imagem real de uma endoscopia. Aqui vocês podem perceber que o que seria estes sulcos avermelhados em uma imagem real seriam essas vermelhidões aqui, né? Essas hiperemias ao longo do trato estomacal. Como que essa imagem é possível, Ronaldo, através de uma endoscopia? Na verdade, a endoscopia ela requer alguma tecnologia, uma tecnologia em que requer a entrada de um fio, e na ponta deste fio nós temos uma câmera. E essa câmera ela estaria posicionada, pessoal, mais ou menos apontando para essa região. Ela estaria apontando para essa região. E o que seria aquela abertura lá no fundo,
aquela porção escura. Nada mais é do que a válvula pilórica ou píloro, que é isso aqui, ó. Vocês estão percebendo? Que a imagem da endoscopia está mostrando essa porção, essa abertura. Essa abertura é responsável pela intercomunicação entre intestino e estômago, que nada mais é do que aqui. E essa imagem aqui do centro, avermelhada, seria essa porção toda avermelhada aqui. Ou seja, justificando, através de um exame, neste caso a endoscopia, que essa pessoa esteja apresentando gastrite. Entendido? Causas da gastrite. Aqui eu listei para vocês as principais causas. E dentro destas causas eu coloquei grifado em azul as principais, né, para a gente ter uma atenção maior a ela. Aí nós teríamos em primeiro, uso prolongado de anti-inflamatórios ou aspirina, infecção pela bactéria Helicobacter pylori, consumo excessivo de álcool, refluxo de bile para o estômago. Deixa eu pegar um marcador aqui para seguir melhor. Grandes estresses físicos, como traumas, queimaduras, insuficiência renal crônica, quimioterapia ou radioterapia, parasitose, intoxicações alimentares, cigarro. Pessoal, quem faz uso indiscriminado, ou seja, que toma remédio por qualquer coisinha, tem uma grande possibilidade de apresentar, né, tem um fator de risco maior para estar apresentando gastrite, que são os anti-inflamatórios, o uso indiscriminado, qualquer dorzinha de cabeça está lá, estou com uma dor de cabeça, vou tomar aqui um ibuprofeno, vou tomar aqui um paracetamol. Pessoal, perigosíssimo o uso indiscriminado de anti-inflamatórios, porque os anti-inflamatórios, a sua química, ela lesiona demais a mucosa gástrica, tá? Então, essas aqui são as principais causas. Sintomas da gastrite. Que eu listei para vocês os principais sintomas da gastrite, que é a queimação estomacal, azia, dor na boca do estômago, náuseas, empanzinamento e eructações, que a gente chama de arrotos. E aqui na imagem da esquerda, somente para a fixação de vocês e até uma comparação, as palavras aqui estão em inglês, que a gente tem dor, vômitos, seria o empanzinamento, o peso, né, no estomacal, a flatulência, a queimação e as eructações, que são os arrotos, que é a formação de gases. Aqui agora a gente fala sobre úlcera péptica. A úlcera péptica, como o próprio nome diz, é uma ulceração ou erosão ou uma ferida do epitélio do estômago ou do duodeno. Tá? A úlcera péptica ela pode dar no estômago ou também no intestino, lá no duodeno. E algumas pessoas falam da sua semelhança como se fosse uma grande afta. Aqui nós temos uma porção do estômago lesionada e ampliada em imagem real, que a gente pode perceber aqui uma úlcera, né? Lembra bem um ferimento. E aqui nós temos uma úlcera. Aqui nós teríamos uma úlcera mais necrosada, né? Ou seja, duas úlceras. E isso faz a pessoa sentir uma dor muito grande. Vocês podem perceber que lá na gastrite não tem nada de úlcera. Nós temos apenas uma inflamação, uma hiperemia, uma vermelhidão disposta de forma como se fosse um sulco, né, um canal. Aqui não, nós temos uma característica de uma úlcera bem definida, arredondada, que chamamos aqui de úlcera péptica. Causas da úlcera péptica. Como eu havia dito anteriormente lá na gastrite, o uso indiscriminado de anti-inflamatórios leva também à ocorrência de úlcera péptica.
leva também à ocorrência de gastrite. Estão percebendo aqui que eu coloquei algumas ilustrações de alguns anti-inflamatórios mais utilizados aí de forma indiscriminada, de forma não recomendada pelo médico, vamos dizer assim. Nós temos dipirona, paracetamol, um AS, um diclofenaco sódico, né? Então, são anti-inflamatórios que podem estar acarretando lesões de mucosas, que podem estar começando com uma gastrite e evoluir para uma úlcera péptica. E também nós temos uma causa também de úlcera péptica provocada por infecção da bactéria H. pylori. É uma bactéria que tem tratamento para ela, existe um tratamento. O tratamento não é fácil, porque é uma bactéria super resistente, mas com alguns cuidados consegue sim curar, né? Ou seja, acabar, exterminar essa bactéria e recuperar-se num curto espaço de tempo de médio prazo. Aqui eu trago para vocês alguns sintomas que a gente tem que estar atento também na ocorrência da úlcera péptica, que as úlceras são mais graves que as gastrites, pois elas podem complicar causando perfurações ou sangramentos. O sangramento de uma úlcera ela pode ter grau de intensidade bem variável. Há úlceras que sangram de forma bem leve, passando despercebidas pelo paciente. Às vezes o único sinal é uma anemia sem causa aparente. Isso aqui é importante, pessoal, porque muitas vezes a pessoa está com anemia, mas aí ela vira e fala para o médico bem assim: ó, doutor, eu estou alimentando bem, eu como bem, porém ainda tenho anemia, eu tenho apresentado essa fraqueza, eu tenho me apresentado de forma pálida. E muitas vezes a gente vai perceber que essa anemia não é pela deficiência nutricional, a pessoa está alimentando bem, sim, pela ocorrência de úlceras, certo? Isso aqui é uma informação importantíssima, tá? E o diagnóstico é através, né, da úlcera, tanto da úlcera quanto da gastrite, é feito através da endoscopia digestiva alta, EDA, e ela confirmará se a causa sintomática é proveniente de gastrite ou úlcera péptica. Se houver uma úlcera bem delimitada, como nós vimos lá, trata-se de úlcera péptica, ou se não, se for somente inflamação, o diagnóstico é fechado como gastrite. Tratamento. O tratamento hoje em dia é feito com algumas drogas que a gente conhece, né? E é feito com supressão da acidez gástrica. E existem duas classes de medicamentos com esse objetivo. Nós temos as drogas que são antagonistas do receptor de hidrogênio e os que são inibidores da bomba de prótons. E aí, nós temos alguns conhecidos como antagonistas de receptor, a ranitidina. Vocês podem perceber que pessoas que têm queixas crônicas de desconforto estomacal fazem uso de ranitidina ou fazem uso de inibidores de bomba de prótons como o omeprazol. São os mais conhecidos que a gente tem aí. Enquanto profissionais da assistência de enfermagem dentro de uma clínica médica, nós temos aí algumas orientações e atribuições que nos diz respeito, né, à nossa profissão, que é proporcionar conforto e segurança, um ambiente repousante, calmo e tranquilo para a pessoa. Manter uma ventilação adequada no ambiente, dar apoio psicológico, ouvir com atenção e anotar as queixas do paciente. No caso, se o paciente estiver alta, orientar as visitas e familiares para evitar conversas que perturbem o paciente, diminuir a atividade motora do estômago, oferecendo uma dieta branda e várias vezes ao dia. Então aqui são algumas orientações a nível hospitalar e a nível também a partir do momento em que a pessoa deixa a clínica médica. Colegas, acabamos de comentar aí sobre gastrite e úlcera péptica. Vocês perceberam que são duas manifestações gastrointestinais que apresentam causas diferentes
porém apresentam manifestações semelhantes. E daí a importância da gente estar comentando e trazendo para vocês. Agora eu trouxe para vocês aqui o assunto colelitíase, mais conhecido popularmente como pedra na vesícula. Então essa colelitíase é a presença de alguns cálculos. Vocês podem perceber aí na imagem ilustrativa, na palma da mão de uma pessoa, pequenos cálculos, né, que são formados devido a um processo inflamatório da bile. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a anatomia da bile, tá? E essa colelitíase, pessoal, é uma das patologias gastrointestinais mais prevalentes no mundo. Ela acomete mais ou menos 10% da população mundial. E uma informação importante, que além do sexo feminino, a gravidez também é um fator de risco para a colelitíase. Então existe uma prevalência maior em mulheres que estejam grávidas, ou que deram à luz, ou que tiveram muitos filhos. Ao avançar da idade, também a gente percebe que tem-se uma possibilidade maior de apresentar pedra na vesícula. Aqui nós temos a anatomia da vesícula biliar. A vesícula, deixa eu pegar o apontador, sempre esqueço o apontador. A vesícula é uma pequena saculação que se encontra junto ao fígado e sua função é armazenar bile, um líquido amarelo, esverdeado, espesso, produzido pelo fígado. Após a alimentação, a vesícula libera bile em grande quantidade no intestino delgado para entrar em contato com o alimento e continuar o processo de digestão iniciado pelo estômago. A função básica da bile é emulsificar gorduras. Aqui nós temos a anatomia, aqui nós temos o fígado, e aqui numa imagem ampliada nós temos a bile, essa porção todinha em verde. Nós já observamos aqui pequenos cálculos ilustrativos e o canal, chamado de conduto biliar. E aqui, pessoal, nós observamos que a função básica da bile é o que? Emulsificar gorduras. O que seria isso, emulsificar gorduras? Quando nós misturamos água e óleo, vocês vão perceber, colocar num copo, que eles não se misturam. O óleo ele vai ficar imergindo, submerso na parte superior da água. Ele não vai se misturar. Vamos supor que, como a função básica é emulsificar, o fígado ele tem a função de intermediar essa mistura. Porque a água no nosso corpo ela tem uma grande função, que é participar de todos os processos metabólicos, todas as reações químicas. E como é que um óleo, uma gordura que você ingere na sua alimentação, reagiria com a água? Que a água é conhecida como solvente universal por participar de todos os processos metabólicos, trazendo um pouco para nosso entendimento. Então, essa gordura ela precisaria de alguma forma interagir com a água, se ligar de alguma forma indireta com a água. E esse processo de ligar-se indiretamente à água, participar de todo um processo metabólico, até porque algumas gorduras elas participam do nosso processo de energia. Algumas células, na verdade todas as células necessitam de energia. E as energias elas são provenientes de todos os alimentos e nutrientes que alimentamos e também das gorduras que ingerimos. Então como é que essa extração da energia dessa gordura seria feita? Através da ação da vesícula biliar, que é essa função de emulsificar, que seria facilitar a interação dessa gordura com a água. E assim, todos os processos metabólicos, digestivos, seja quais forem, acontecer de forma normal, esperada, de forma metabólica. Ok, pessoal? Aqui nós temos outra imagem ilustrativa da bile. Porção todinha da bile. Colo da vesícula biliar, corpo da vesícula biliar, fundo da vesícula biliar,
parte lisa do duto cístico e aqui o duto colédoco. Vocês podem perceber uma intercomunicação com o intestino aqui, ó, e uma pequena abertura denominada ampola de Vater. E aqui do lado também mais uma ilustração para que vocês possam entender, compreender, né, como é a anatomia deste órgão. E a bile ela é composta por 3 substâncias: colesterol, os sais biliares e lecitina. Juntos em quantidades proporcionais, mantêm a bile em estado líquido. Eles têm que manter essa característica líquida normal. Quando o colesterol ou sais são produzidos em excesso pelo fígado, por alguma razão, há precipitação desta substância formando pequenos grânulos. E estes grânulos são o início dos cálculos. Entendido, pessoal? Então, o estado físico que se espera de uma bile, dos elementos que compõem a bile, quais são esses elementos? Colesterol, sais e lectina, que eles encontram-se, né, que eles estejam no estado líquido. E quando observa que o aumento, né, do colesterol ou sais biliares produzidos em excesso, por alguma razão, né, até hoje não se sabe bem qual é o motivo disso acontecer, né, mas há alguns indícios, daqui a pouco nós vamos ver mais à frente, que esses grânulos são o início dos cálculos. Há diferentes tipos e tamanhos de cálculos. Depende de qual substância o cálculo é formado e há quanto tempo ela está em formação. Portanto, poderemos ter muitas ou apenas uma pedra. Pedras pequenas, como grãos de areia, ou grandes até o tamanho de um ovo de galinha. Que coisa, hein, pessoal? Já pensou? Sua bile com uma pedra do tamanho de um ovo de galinha? Complicado, né? Cerca de 90% dos cálculos são formados de colesterol. O restante é composto de sais biliares, mais comumente aqui mais especificamente bilirrubina. A presença de cálculos no interior da vesícula provoca processo inflamatório crônico com fibrose da parede vesicular. Dependendo do comprometimento, se ele já tiver um certo tempo, pessoal, isso aqui pode convergir, né, para a manifestação de uma fibrose. Sintomatologia, o que a pessoa pode vir a sentir, né, ou não sentir durante a manifestação de ocorrência de cálculos biliares. Grande parte dos portadores de cálculo na vesícula são assintomáticos. Grande parte. Se forem sintomáticos, os sintomas são dor, que é a cólica biliar, geralmente contínua. A duração ela pode durar até meia hora ou mais de meia hora. E a irradiação é da região interescapular e ombro direito. Entendeu, pessoal? Pode irradiar para o membro superior, direito neste caso. Porque na anatomia a gente percebe que a vesícula encontra-se do lado direito do nosso organismo, do nosso corpo, da nossa anatomia. Certo, pessoal? Outros sintomas aí que eu vou trazer para vocês: náuseas, vômitos, distensão abdominal, intolerância a alimentos gordurosos, azia, flatulência e eructações, que são arrotos. Intolerância a alimentos gordurosos. O que seria isso, pessoal? A pessoa faz a ingestão de gordura, alguma carne mais gordurosa, depois de um certo tempo começa já a sentir-se mal. Pode ser um enjoo, vômitos, náuseas, distensão, como se fosse levando até uma falsa impressão de ser uma má digestão. E sim já um indício de uma pedra na vesícula, provocando esses sintomas aí. Incidência ou fator de risco, né? São quais pessoas estão mais propensas a apresentarem cálculos biliares. Mulheres entre 20 e 60 anos têm 3 vezes mais chance de ter cálculos do que a população masculina. Mulheres multíparas, mulheres que tiveram gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, ou que o intervalo entre partos se deu de uma forma bem curta.
podem estar apresentando aí uma maior incidência para apresentar cálculos. E o risco ele aumenta com a idade e a obesidade. Obesidade, pessoa que tem uma alimentação descontrolada, tem uma alimentação totalmente inadequada, faz uso ingere muita gordura, pessoas que fumam, pessoas que bebem, isso são incidências também que provocam a ocorrência de cálculos. Diagnóstico. Qual que seria o diagnóstico aí? O primeiro exame a ser solicitado na suspeita de colite é a ultrassom, né? Além de visualizar os sistemas biliares intra e extrahepáticos, ou seja, é feita uma avaliação intra dentro da bile e extra hepático na região que circunda a bile também, revelando dilatações. Ainda permite a observação do fígado e do pâncreas, que são os dois órgãos mais próximos aí da bile. Aqui nós temos uma imagem real de pedras. Vocês podem perceber que aqui são inúmeras pedras, inúmeros cálculos biliares. Vou evitar falando pedra, né? A gente fala pedra, a gente é profissional da saúde, tem que falar cálculo biliar. Certo, pessoal? Em grande quantidade. E aqui nós temos uma régua em centímetros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centímetros. Uns 15 centímetros aqui, pessoal. Pode perceber que é muita pedra. Muita pedra mesmo. Isso aqui não é só. Pode ser, né? Acredito eu que não seja de uma pessoa só, não. Pode ser uma imagem ilustrativa para provar para vocês uma grande quantidade de pedras. Qual que seria o tratamento aí para cálculo biliar? Quando cálculos na vesícula biliar causam episódios recorrentes de dor, apesar das alterações da dieta, o médico pode recomendar a remoção da vesícula biliar, colecistectomia, que é a retirada dos cálculos biliares, ou seja, cirurgia. Vocês podem perceber aqui que somente é feita a cirurgia quando não é possível uma intervenção através do comportamento da pessoa, que é o que é a alteração na dieta. A partir disso, quando não se tem êxito nesse fator comportamental da pessoa, tem sim a indicação da colecistectomia. E a colecistectomia não acarreta deficiência nutricional. Toda cirurgia a pessoa vai manter o teu padrão de normalidade, de comportamento, de dieta, de paladar, seja o que for. E não são exigidas restrições alimentares após a cirurgia. A pessoa se recupera muito facilmente. A assistência de enfermagem, a nossa atuação aqui, ela tem como objetivo auxiliar essa pessoa, proporcionando um ambiente calmo e tranquilo, a nível de clínica médica, né? Observar, comunicar e anotar a aceitação da dieta, observar, comunicar e anotar a evolução de sinais e sintomas, e os cuidados pré-operatórios, se necessário, daquelas pessoas que vão ser submetidas ao procedimento cirúrgico, ou vão ser submetidas à colecistectomia. Aqui está a nossa referência bibliográfica. Qualquer dúvida que tiver, estamos à disposição para estar respondendo para vocês via WhatsApp ou no canal no YouTube. Certo, pessoal? Estudem. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço a todos.